e que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na sua vida. Por favor, preste atenção na palavra do Senhor, não converse, não olhe para o lado. E observe a palavra do Senhor nessa noite juntamente comigo. Se você puder deixar a palavra aberta no livro de Daniel, capítulo 9, eu quero te agradecer. Em primeiro lugar, eu quero falar nessa noite sobre determinado assunto. Isso foi Deus que me deu. A adoração que suplanta toda dor. Agora, olha que coisa interessante. A adoração que suplanta toda dor. E eu quero falar para a igreja como que essa mensagem veio no meu coração. Eu estava num dia de trabalho, louvando ao Senhor, assim, de uma forma diferenciada. Aquele dia eu estava mais inspirado, estava louvando, estava me quebrantando. E enquanto eu louvava o Senhor falou no meu coração essa frase: a adoração que suplanta a dor. E eu fui pesquisar o que significa a palavra suplantar. Olha só o que significa isso. Suplantar significa superar, exceder, ultrapassar, desbancar e ofuscar. Ou seja, o que Deus estava falando comigo no meu ambiente de trabalho é o seguinte: a adoração, ela supera a dor. A adoração, ela excede a dor. A adoração, ela ultrapassa a dor. A adoração, ela desbanca a dor. A adoração, ela ofusca a dor. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque com certeza, a sua vida não é feita só de vitórias. Com certeza, a sua vida não é só feita de bons momentos. Com certeza, talvez hoje, você esteja num dia mau. Agora, o que fazer nesses dias maus? Porque não é necessário ninguém pregar o que fazer no dia bom. Porque no dia bom, você sabe o que fazer, eu não sei o que fazer. No dia bom, a gente vai para a praia, a gente vai para o parque, a gente vai para o shopping, a gente vai num restaurante, no Mocelim. No dia bom, a gente reúne a família. No dia bom, a gente compra pizza. No dia bom, a gente vai no churrascaria. No dia bom, nós temos muitas coisas para fazer. Agora, e no dia mau? O que faremos no dia mau? Qual será a nossa atitude? Qual serão as nossas decisões? É sobre isso que eu quero falar. Agora, o que fazer no dia mau? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem instruções para como o povo de Deus deve reagir no dia mau. Observe, o dia mau é um ataque. E nós devemos reagir ao ataque. Só que nem sempre a reação é um ataque, pode ser uma defesa. Você está reagindo. Então eu queria falar em primeiro lugar, o salmista Davi, ele nos ensina como reagir no dia mau. Olha o que Davi diz para nós nessa noite. Ele escreveu, ele compôs, está escrito, está comprovado. O varão falou que se está escrito, é verdade. Então, olha o que Davi diz para a gente, como devemos reagir no dia mau. Salmo 56, verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer no dia mau é clamar por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, procura me oprimir todo dia. Os que andam me espiando procuram devorar-me, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Essa é a condição que Davi está se encontrando no dia mau. Você está entendendo? Agora, o que Davi declara para Deus? Mas no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Meu Deus. Então, em primeiro lugar, no dia mau, quando chegar na porta do nosso coração, no nosso endereço, primeiro, vamos clamar por misericórdia. Segundo, vamos declarar que ainda que o dia chegou, nós vamos continuar confiando nesse Deus que nos chamou e que nos pegou pela sua mão. Agora, interessante, lá no Salmo 34, verso 4, Davi diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, igreja, no dia mau, aí você pensa assim: mas eu já vivi. Mas você vai viver de novo. No dia mau, é necessário que nós devemos lembrar que o primeiro passo que a gente tem que dar, porque eu não vim aqui pregar sobre o dia da vitória. O dia da vitória você sabe como fazer. Eu vim pregar sobre o dia mau. No dia mau é necessário você clamar por misericórdia. Chegou a notícia, chegou a ameaça, bateu na tua porta a situação, fugiu do teu controle. Primeiro passo, clama por misericórdia. Segundo passo, declara a fé no teu Deus. Terceiro passo, busca o Senhor com mais intensidade. Aleluia! Valdomiro aqui falou.
Na vitória, a gente relaxa. Na vitória, o cinto afrouxa. Na vitória, a nossa força, ela esmurece. Agora, na aflição, é onde a gente vê o quão forte nós somos. Ou melhor, vou melhorar a frase, quão forte Deus tem feito a gente ser. Agora, o Senhor, enquanto eu estudava essa mensagem hoje, o Senhor falou assim para mim, mas meu servo, observe, mas meu servo, tem também na minha palavra mau exemplos de pessoas que reagiram errado no dia mal. Da mesma maneira que Davi reagiu de uma maneira tremenda, e eu vou te contextualizar, sabe como Davi compôs esse salmo? Quando ele entrou dentro da cidade dos filisteus, cidade de Gate, e estava diante do rei Aquis, e os servos de Aquis falaram assim, ó, esse aí é Davi, aquele que matou 10 milhares, que as mulheres de Jerusalém cantavam. O que Davi fez? Davi temeu, Davi falou assim, agora eu não vou escapar. E ali ele se humilhou diante do Senhor. E o Senhor o livrou. E a Bíblia diz em 1 Samuel 21 que depois disso Davi ficou com tanto medo, com tanto pavor, que ele foi se esconder na caverna de Adulão. Agora, da mesma maneira que a Bíblia, ela escreve, ela registra pessoas que reagiram bem, ela também registra pessoas que reagiram mal, no dia mal. E o exemplo que eu tenho que dar para os irmãos aqui nessa noite é o rei Saul. O rei Saul agiu totalmente ao contrário no dia mal. Davi no dia mal reagiu pedindo misericórdia, confiando no Senhor seu Deus e buscando Ele. E Saul reagiu o quê? No dia mal? Desobedecendo. Além do dia ser mal, ele pagou o mal com o mal. Meu Deus! Segundo exemplo que eu quero dizer para a igreja é a mulher de Jó. Como ela reagiu? Não estou julgando a mulher de Jó, só estou falando um fato que está escrito na palavra. O que a mulher de Jó fez? O contrário do seu esposo. E aqui, minha irmã, minha pastora, aqui é algo que é muito interessante. A pessoa vai reagir de acordo com a intimidade que ela tem com Deus. Eita glória! Ninguém pode dar jeitinho. Se a pessoa não tem vida com Deus, é impossível ela reagir com fé, confiança e firmeza. Terrível! Coloca um ímpio no deserto e um crente. Você vai ver o ímpio procurando a morte, mas você vai ver o crente com a cara no pó clamando ao Senhor sem Deus. Então a mulher de Jó, provavelmente ela reagiu da maneira que ela reagiu, porque ela não tinha a mesma vida que seu esposo. Porque ela falou assim, eu anotei aqui, Jó capítulo 2, versículo 9. Ela disse assim para Jó, quando Jó perdeu tudo, e por final foi acometido da lepra. Ela falou assim para Jó, ainda retens a tua sinceridade? Ainda retens o teu temor? Ainda permanece crendo nesse Deus? Olha para a tua situação, olha para o teu estado, olha para o teu físico. Amaldiçoa esse Deus e morre. Essa foi a reação daquela mulher no dia mal. Agora, qual foi a reação de Jó? Como falas uma louca, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Então, nessa noite, eu nem entrei no texto ainda, mas eu precisava fazer essa introdução. Você tem que aprender hoje a reagir no dia mal. Por quê? Por quê? Porque os dias são maus. Por quê? Porque o mundo já não é maligno. Por quê? Porque Satanás é o príncipe deste reino. Por quê? O amor de muitos esfriou. Por quê? Há muitos falsos mestres no nosso meio. Por quê? Não tem mais comunhão no nosso meio. Então você tem que estar preparado. Oh, aleluia! Você tem que, irmãos, isso aqui é tão interessante. Tá chato, eu sei que tá chato, mas é assim mesmo. Isso aqui é tão interessante que Deus quer que você aprenda a ser ferido e mesmo assim não parar. Deus quer que você aprenda a ser derrotado e mesmo assim não parar. Deus quer que você aprenda a ser traído e mesmo assim não parar. Deus quer que você aprenda a ser abandonado e mesmo assim não parar. Deus quer que você aprenda a ser passado para trás por quem você ama e mesmo assim não parar. Aleluia! E foi o que aconteceu com Daniel. Em primeiro lugar, a permissão de Deus no dia mau. Ainda que, condicional, ainda que o dia mau seja, em muitos casos, não vou generalizar, cada um tem seu particular, mas ainda que o dia mau seja, em muitos casos, consequência das nossas escolhas, que é um exemplo, será que Davi, se tivesse renunciado àquele adultério com Batseba, tivesse deixado de matar Urias, ele não teria uma vida melhor? Teria, com certeza. Será que se Saul tivesse obedecido a Deus, ele não teria uma vida melhor? Teria, com certeza. Será que se Judas, mesmo depois de trair o Senhor, mesmo depois de fazer tudo errado,
tivesse uma atitude de arrependimento, ele não estaria vivo junto com os outros? Com certeza. Mas ainda que o dia mau seja consequência dos nossos atos, aqui vai a coisa muito linda que só Deus pode fazer. Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário, que Ele pega o teu dia mau, que é a consequência dos teus atos, é a consequência das tuas escolhas, e usa o dia mau para te fazer melhor. E usa o dia mau para te fazer mais forte. E usa o dia mau para te fazer alguém mais maduro. Terrível. Os inimigos de Jerusalém olhavam para a cidade toda destruída. Aleluia. E dizia assim: parabéns, Jerusalém, você caiu. Meu Deus. Os edomitas, os filisteus, os amonitas, os árabes, os moabitas olhavam para a destruição de Jerusalém, o povo dentro da Babilônia, e falava, está escrito em Salmos: bendito foi aquele que te destruiu, Jerusalém. Só que eles não sabiam que ainda que foi destruída, ainda que foi envergonhada, seus muros derrubados, suas portas queimadas a fogo, ainda assim com essa derrota, Deus tinha um plano de exaltação para Jerusalém. Eu quero te dizer nessa noite, eu já caí, eu já fracassei, mas olha eu aqui pregando a palavra do Senhor. Você já caiu, você já fracassou, mas hoje você está aqui. O Senhor, por sua misericórdia, sempre tem um propósito para realizar no dia mau. E Ele é tão tremendo. Deus é um Deus, Ele é um olheiro. Lembra que é um olheiro? Na passagem de Jeremias 18, não diz que Ele descartou parte do vaso. Não. Ele pegou os mesmos cacos e fez um vaso novo. Ele aproveita tudo na nossa vida. Irmãos, Deus aproveita tudo na nossa vida. Tudo. Tudo. Mas pregador, meu escândalo, teu escândalo. Mas pregador, o dia que eu dei mole, o dia que tu deu mole. Mas pregador, o dia que eu vacilei, o dia que tu vacilou. Tudo Deus está pegando, aproveitando para te aperfeiçoar. Deus utiliza o sofrimento para fazer amadurecimento, purificação e restaurar o vaso. Em Levítico 26, 31, olha o que diz a palavra do Senhor. Levítico 26, 31. Deus falou assim: quando você me desobedecer, eu porei vossas cidades como se fosse deserto, e eu destruirei os vossos santuários. Ele falou: quando vocês vacilar comigo, eu vou destruir. Mas da mesma forma, olha que coisa maravilhosa, da mesma forma que ele falou que ia destruir, ele que destruiu, ele que constrói pela segunda vez. Ele que permitiu o fracasso, ele que dá conta do sucesso. Ele que permitiu a derrota, é ele também que vai trazer o tempo da vitória. Então eu não sei o que tu está vivendo, mas pega esse teu tempo e coloca diante do Senhor, porque Ele é o fazedor de obras. Ele é o fazedor de obras, e a obra que Ele faz não fracassa. Segundo lugar, entrando aqui no texto, olha o que diz a palavra do Senhor, se você tiver ainda aberto a sua Bíblia no capítulo 9. No capítulo 9, Daniel está dizendo o seguinte, verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias haviam de se cumprir sobre as desolações de Jerusalém. Agora olha para mim, deixa eu te explicar. Daniel está dizendo que ele pegou o livro de Jeremias e começou a ler. O livro de Jeremias aqui está, é a Bíblia. Ele começou a ler. Quando ele estava lendo, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, porque é isso que Deus faz. Quando tu pega a Bíblia, já não é mais você, é você e Deus. Quando tu pega a Bíblia, já não é mais a mulher e o homem, é você inspirado pelo Senhor. Então o que Daniel está dizendo? Que ele pegou a Bíblia e começou a ler, começou a examinar, começou a consultar. Quando ele começou a ler, examinar, consultar, aconteceu um milagre. Verso 2. Estando eu lendo, entendi. E é aqui que é a revelação de Deus. Sabe quando começa o milagre na tua vida? Quando você entende o que você está lendo. Quando você entende o que você está vivendo. Quando você entende por que está tudo acontecendo. Aí começa o milagre. Por quê? Porque quando eu entendo, irmãos, eu sofri tanto os últimos dias. E só agora eu fui entender porque eu sofri. E quando eu entendi
porque eu sofri, eu comecei a reagir da maneira que Deus quer. Então Daniel está dizendo assim, quando eu entendi que faltava pouco para Jerusalém ser reconstruída, que faltava pouco para Jerusalém ser restaurada, que faltava pouco para Deus visitar a sua promessa sobre o seu povo, sabe qual foi a atitude dele? Sabe qual é a sua atitude? Pastor Valdomiro está falando aqui isso aqui agora no começo do culto. Sabe qual é a atitude de um crente quando ele entende o que Deus está fazendo? Vamos para o verso 3? Vê o verso 3 aí. Olha a atitude de uma pessoa quando entende o que Deus está fazendo na vida dela. Então está escrito aí, não é eu que estou falando não. Então eu dirigi o meu rosto a quem? Ao Senhor. Para fazer o quê? Buscar. Buscar o Senhor com oração, súplica, jejum e saco em cinza. Meu Deus, Quando Daniel entendeu que estava chegando o tempo de Deus exaltar o seu povo, que estava humilhado, que estava preso, que estava cativo, sabe o que ele fez? Eu vou ter que reagir de uma maneira que agrade o Senhor. Quando ele entendeu que estava chegando o tempo, eu quero que você pegue isso para a sua vida aqui. Quem quiser pegar, pega. Quem não quiser pegar, que Deus tenha misericórdia. Quando você entender o teu tempo, a tua situação que você está vivendo, você vai reagir da maneira correta. Aleluia! Não tem como um crente entender o que Deus está fazendo e reagir na carne. Não tem como. Terrível. Ele reagiu da maneira que Deus queria, irmãos. Agora, pregador, agora eu vou falar bem baixinho para você entender. Mas, pregador, por que é que Deus quer que eu ore? Por que é que Deus quer que eu suplique? Por que é que Deus quer que eu jejue? E por que é que Deus quer que eu me humilhe? Eu vou te dizer, bem devagarinho. Deus quer que você faça tudo isso para te revelar algo muito maior do que os teus olhos estão vendo agora. Deus quer te revelar algo muito maior. Deus quer te entregar algo muito maior do que o teu dia de hoje. Mas para isso acontecer, tu tem que orar, tu tem que suplicar, tu tem que jejuar, tu tem que se humilhar. Agora, o que significa a oração? Vamos lá? O que significa a oração? Oração é falar com Deus. Não é só isso não. Quando você ora, você está se humilhando. Por quê? Porque você está reconhecendo que você é pequeno e Ele é grande. Porque você está reconhecendo que você é pecador e Ele é santo. Porque você está reconhecendo que você precisa dEle e Ele tem o que você precisa. Então a oração, quando você se ajoelha, ou quando você levanta a mão, ou quando você fecha os olhos, ou quando você ora, você está se humilhando. Glória a Deus! Aleluia! Deus enxerga aquilo ali como um ato de humildade. Segundo, o que significa súplica? A súplica é diferente da oração. A súplica é diferente da oração. Por quê? Qual é a diferença da súplica e da oração? Oração é isso aqui, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, me abençoa, me leve e me guarda. Eu fiz a minha oração, sim ou não? Agora, a súplica não. Senhor, me leva, Pai. Me guarda, Senhor. Senhor, me leva. Senhor, me guarda. Senhor, me protege. É você insistir, persistir. É você ficar ali nos pés de Deus, falando sobre a tua causa. Daniel orou, Daniel suplicou. Terceiro, jejuou. O que é jejuar? É mortificar você próprio. O que é jejuar? É sacrificar a tua carne. O que é jejuar? É você colocar a sua vontade no querer de Deus. Quarto, saco e cinza. Saco e cinza era uma prática na cultura oriental de quebrantamento, abnegação e quebra do orgulho. Quando os orientais... Isso aqui não é coisa do Ocidente, não. Não é coisa de cá não, coisa de lá. Quando lá no Oriente eles queriam mostrar quebrantamento, mostrar humilhação, mostrar que estavam se humilhando, eles se cobriam de saco e de cinza. Aleluia! Daniel orou, Daniel suplicou, Daniel jejuou, se cobriu de saco e de cinza. Agora, o que Daniel obteve? Aqui começa a melhorar a mensagem para você. E eu já estou finalizando. O que Daniel obteve quando ele entendeu e reagiu com essas 4 virtudes? O que ele obteve? Ele obteve algo extraordinário. Porque no versículo, olha só, no versículo 15 diz assim a palavra do Senhor. Versículo 15 não. Glória a Deus, aleluia. No versículo 20 diz assim a palavra do Senhor. Estando eu ainda falando, orando, confessando o meu pecado, confessando o pecado do meu povo, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus,
estando eu ainda falando, nosso Deus é o Deus que responde enquanto a gente está orando. Estando eu ainda falando, o homem Gabriel, ele fala homem aqui, mas você sabe quem é? É o anjo do Senhor. O homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e me tocou a hora do sacrifício. Irmão, a oração de a igreja está entendendo? Diga amém. Se você não receber, a culpa não é do pregador, não, a culpa é sua. Quando ele está orando, suplicando, aplicando em jejum, se humilhando diante do Senhor de saco e cinza, diz a palavra do Senhor, ainda ele estava falando. Deus não esperou nele acabar de falar, irmão. Aquilo ali moveu tanto a mão de Deus. A reação de Daniel diante do dia mau moveu tanto a mão de Deus que ele falou assim, Gabriel, desce lá. Aí ele diz, o anjo veio voando rapidamente, verso 21, e tocou-me a hora da tarde. Agora, com qual finalidade o anjo desceu? Foi para dar a vitória, como dizem por aí, principalmente no nosso meio pentecostal? Deus vai te dar a vitória. Foi para dar a vitória? Foi para falar que vai exaltar ele? Foi para falar que vai fazer o nome dele grande? Foi para falar que vai fazer o nome dele conhecido? Não, não. Não é isso que Deus tem para a gente em primeiro lugar. Isso é consequência. O que o anjo veio fazer com ele? Verso 22. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, pega isso para a tua vida. Daniel, substitui Daniel, bota o teu nome. Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. Aleluia. Sentido de quê, pregador? O anjo continua. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Irmão, que coisa tremenda. Aleluia. Quando Daniel começou a orar, estou toda arrepiada aqui. Quando Daniel começou a orar, o Senhor deu uma ordem. Aleluia. Quando você está orando, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Declarar o quê? O futuro. Declarar o quê? Os projetos que vão vir. Declarar o quê? Os tempos do fim. Declarar o quê? O plano de Deus para a humanidade. Deus revelou para Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento, irmão. Não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa, não. Aí diz mais um anjo. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Aí ele explica por quê. E isso aqui... Se eu quisesse parar de pregar aqui, eu parava. Aleluia, Jesus. Olha por que ele veio. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Vírgula. Por quê? Lê para mim a igreja. Mais alto. Porque és muito amado. Aleluia. Meu Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo aqui, Tiago? Ele orou. Ele suplicou, ele jejuou, ele se humilhou. Mas não foi por causa de nada disso que o anjo veio. O anjo veio por causa do amor que Deus tinha com a vida dele. Sabe o que significa isso? Você vai orar, você vai suplicar, você vai jejuar, você vai se humilhar. Mas não vai ser isso que vai gerar a vitória. Vai ser o amor do Senhor pela tua alma. Vai ser o amor do Senhor pela tua família. Vai ser o amor do Senhor pelos teus filhos. Vai ser o amor do Senhor pelo nome dele que você carrega. Aleluia. Porque és muito amado. Aí ele encerra. Considera a palavra e entende a visão. E o que o anjo entregou para Daniel aquele dia? Simplesmente o Apocalipse. As 70 semanas de Daniel. Entregou a restauração de Jerusalém como seria feito, entregou o que Deus ia fazer nos reinos, medo-persa, babilônico, greco-romano, romano, entregou o que Deus ia fazer quando o Messias viesse, entregou o que Deus ia fazer após o Messias ser sacrificado e morto e ressuscitado, e entregou a igreja na glória. Aleluia! Glória a Foi Deus. isso que o anjo trouxe para Daniel. Agora, Daniel pediu isso para Deus? Não, não. Por quê? Versículo 1 diz assim, versículo 2 diz assim, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias era de 70. Ou seja, isso aqui é maravilhoso.
Daniel foi com uma causa para Deus. Qual causa, pregador? Buscar o Senhor pela restauração de Jerusalém. Só que quando ele foi com a causa de Deus restaurar Jerusalém, Deus falou assim: eu vou te revelar a restauração, eu vou te revelar a vinda do Messias, eu vou te revelar o que vai acontecer no tempo do fim, eu vou descortinar o céu para você. Eu vou te mostrar revelações que homem nenhum teve ainda. Por quê? Eu anotei aqui, é o terceiro ponto da minha mensagem, eu encerro. Uma atitude espiritual gera uma resposta espiritual. Aleluia! Aqui eu vou falar algo polêmico. É difícil para mim, mas eu vou falar porque eu estou sentindo no coração de falar. Uma atitude espiritual gera uma visão espiritual, uma resposta espiritual. Meu Deus, Suponhamos que alguém se levante contra a minha vida. E eu aja da seguinte maneira. A pessoa se levanta contra a minha vida e eu falo mal da pessoa. É uma atitude carnal. Vai me gerar uma consequência carnal. Agora, suponhamos que essa pessoa se levante contra a minha vida e em vez de eu afrontar, em vez de eu criticar, em vez de eu falar mal, eu ore por ela. Aleluia! Vai me gerar uma resposta espiritual. Aleluia! É isso que o texto primariamente está ensinando. A postura de Daniel foi espiritual. Primeiro, recapitulando para encerrar. Primeiro, ele entendeu. Só entende quem lê. Não adianta você vir para o culto, sentar no banquinho, o pregador vai pregar 30 minutos. Tu leu a palavra? Não, então tu não vai entender, irmão. é desse jeito. Por quê? Por quê? Porque lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse que as sementes são lançadas, só que as aves vêm e roubam a semente. É verdade. Então, se você não lê a palavra, você vai ouvir, mas não vai entender. O que significa entender? Absorver. Então, o primeiro passo, Daniel entendeu. Quando ele entendeu, as irmãs sabem aqui, os irmãos do ministério sabem. Não tem hora que tu está lendo a palavra que Deus fala contigo e fala assim: meu Deus do céu, que coisa forte. É porque tu entendeu. Glória a Deus. É porque tu entendeu. Hoje foi assim comigo. Eu já li esse texto várias vezes, mas hoje eu entendi. Eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa terrível. Aleluia. Então, quando você age espiritualmente, você tem uma resposta espiritualmente. Por quê? Porque tudo que Daniel fez, ele não fez na horizontal, ele fez na vertical. Agora, quando Daniel entendeu, fechando, quando Daniel entendeu, aí ele decidiu reagir. É isso que está faltando no nosso meio, irmão. A gente entender para reagir. A gente entendeu o que a gente está vivendo para reagir. Vou melhorar para você. Por que é que o diabo está me afrontando nessa área? Por que é que o diabo está tocando naquela pessoa ali? Por que é que o diabo Você tem que entender por que o inimigo está fazendo aquilo. Porque quando você entende, você começa a guerrear da maneira certa. Então Daniel entendeu. Ao entender, o que ele fez? Orou. Ao entender, o que ele fez? Suplicou, jejuou e se humilhou. E essa atitude, olha só, essa atitude trouxe para Daniel 3 coisas. E aqui eu encerro. Essa atitude de Daniel, entender, orar, suplicar, jejuar e se humilhar, trouxe para Daniel 3 coisas. Primeiro, trouxe a resposta para ele do amor incondicional de Deus. Porque de tudo que o anjo falou para Daniel, no versículo 21, 22 e 23, aquilo que o anjo falou de maior valor foi do amor. Porque ele falou assim: eu vim para te revelar o futuro. Porque tu és muito amado. Então, a atitude de Daniel trouxe para ele, em primeiro lugar, a consciência do amor de Deus. Segundo, a atitude de Daniel trouxe para ele, em segundo lugar, a revelação dos planos e dos desígnios de Deus. E terceiro, a atitude de Daniel trouxe para ele entendimento, compreensão, conhecimento do tempo do fim. Então, nessa noite, o que Deus tem para te dar não é casa, não é carro, não é honra, não é teu nome ser grande. É primeiro, te fazer lembrar do amor que Ele tem pela tua vida. Te fazer sentir o amor que Ele tem pela tua vida. Segundo lugar que Deus quer te dar, te fazer conhecer os planos dele na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Não é maravilhoso, irmão, você caminhar sabendo que Deus já prometeu algo e vai cumprir? É maravilhoso. É verdade. Por quê? Quando você conhece o que Deus tem para a tua vida, a gente está acostumado, o Valdomiro falou aqui, eis que te digo, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Mas Deus não quer você esperando só o eis que te digo, porque nem sempre vai vir. Nem sempre vai vir.
Quando Deus, Ele te revela os seus planos para o teu futuro, você fica em paz, irmão. O diabo vem, o luto vem, o desemprego vem, as calúnias vêm, mas tu sabe que Deus vai fazer contigo daqui a um tempo na tua vida, então tu persevera. E outra, entendimento do fim. Irmão, vou fechar a Bíblia. O que mais tem no nosso meio, isso eu falo com muita tristeza, é gente que não está entendendo